Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos mais uma vez, nós estamos recomeçando a nossa caminhada e durante esse tempo em que nós ficamos um pouco longe, espero que a gente tenha lido alguma coisa de Bíblia, procurado alguma coisa a mais do que aquilo que a gente aprende. Se não fizemos, que pena, perdemos alguma coisa. Eu aproveitei nestes dias, então já que eu estava de férias, e consegui ler 3 livros, então já me deu uma boa coisa. Antigamente eu lia um livro por semana, agora quando eu leio um livro por mês eu já fico feliz. Consegui ler 3, então isso já ajudou bastante. Nós estamos seguindo o evangelista Mateus. Então, só para nos recordarmos do que a gente está vendo, o processo de escrita de um evangelho não é como nós fazemos hoje. Gostei de alguma coisa, vou escrever. Então, como funciona o projeto ou o processo? Em primeiro lugar, nós temos um evento. O evento, no nosso caso, é Jesus. Enquanto Jesus está falando ou fazendo alguma coisa, não tem ninguém escrevendo o que ele fala ou faz. Porque, afinal de contas, esta coisa de escrever é muito mais moderna. Num passado mais remoto, as pessoas usavam muito mais o ouvido. E o oriental, ele é ouvido. Nós ocidentais somos mais olho. Se eu não vejo, eu não consigo. Então, muitas vezes, a gente perde porque não está vendo. É muito interessante quando isso acontece. Mas Jesus é o evento que vai gerar o Novo Testamento. Nós dizemos que o ministério de Jesus durou entre 1 e 3 anos. Não sabemos direito quanto tempo ele ficou desde o batismo até a sua morte na cruz. Não é menos que 1, porque não dá tempo formar ninguém em menos que 1 ano, mas também não passa de 3. Nós dizemos 3 porque o evangelho de São João, o 4º evangelho, não o primeiro, nos diz que ele foi 3 vezes para festas em Jerusalém. E como as festas são anuais, então a gente costuma dizer 3 anos. Neste momento, tudo que nós temos é oral. Oral. Morre Jesus. Segunda fase. A segunda fase é a fase das testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? É alguém que viu, ouviu, sentiu, é alguém que presenciou, é alguém que em algum momento teve contato com esse Jesus. O cego que foi curado, a mulher que foi perdoada, os 12 que caminharam com ele, a Madalena que caminhava com ele, os familiares que o conheciam, os vizinhos. Então veja, estas pessoas se tornam testemunhas oculares. E essas testemunhas oculares vão durar, então vamos lembrar que Jesus morre por volta do ano 30. Então, do ano 30 até o ano 50, todos os cristãos aprendiam alguma coisa sobre Jesus através do testemunho das testemunhas oculares. Então, se aqui era um ministério, aqui é um testemunho. Imagina que o Simão Cirineu não saiu para lá e para cá contando: eu carreguei a cruz dele naquele dia lá. Só que é bem verdade que quando os evangelhos forem escritos, no caso do Simão Cirineu, ele já morreu.
E como é que a gente sabe que ele já morreu? Só porque passou 20 anos? Não. Porque o segundo evangelho, que é o evangelho de São Marcos, vai nos dar a dica. Abram em Marcos, no capítulo 15. Marcos é o segundo evangelho, lá no capítulo 15. Deixa eu só encontrar o versículo que eu já escrevo para as pessoas que nos acompanham também. 15, versículos 21 e 22. Então, Marcos 15, do 21 ao 22, vai nos dar a dica de que o Simão Cirineu já morreu na época em que o evangelho está sendo escrito. Como é que nós sabemos disso? Porque o texto diz: e levaram Jesus para fora, para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cireneu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Até aqui não deu dica nenhuma, a dica vem agora. Ele era o pai do Rufus e do Alexandre. Significa dizer que as pessoas que estão ouvindo não conheceram o Simão, mas conhecem os filhos dele, o Rufus e o Alexandre. Então significa dizer que as testemunhas oculares não necessariamente são as que tiveram contato. No caso aqui, as testemunhas oculares são os filhos e quem teve contato. Poxa vida, papai contou isso tantas vezes para nós que nós sabemos contar de cor e salteado. Então essa é uma das coisas. Alexandre e Rufo. Se o Simão estivesse vivo, não seria necessário falar dos filhos dele. Mas estava passando por ali um certo Simão Cirineu. Aliás, já não seria um certo Simão Cirineu, seria o Simão Cirineu, pronto, o Simão Cirineu. Eu sei que em português muitas vezes nós rompemos com isso, mas na Bíblia, quando aparece o artigo, é porque a pessoa é conhecida. Então, veja que ele é o pai do Alexandre. Se é do Alexandre, você tem artigo. Mas ele não é o Simão Cirineu. Não sei como está na Bíblia de vocês, mas a minha diz um certo Simão Cirineu. É assim que está? Ou meio parecido com isso? Então veja, o que é que estamos dizendo? Sabemos desse testemunho, mas sabemos desse testemunho através desses dois rapazes, ou dois homens feitos, não sei dizer a idade deles, porque o Evangelho não diz. Mas sabemos que a comunidade os conhece, porque eles são o Alexandre e o Rufo. Do ano 30, então, até o ano 50, e eu vou ter que pegar um papel, que foi o que eu esqueci. Fora de casa é complicado demais. A gente se esquece de trazer aquilo que precisa. Neste tempo, entre o 30 e o 50, começa a surgir uma nova modalidade de evangelização. A modalidade principal continua sendo a modalidade oral, mas já começa a surgir algum tipo de escrito. Que tipo de escrito aparece? Alguém escreve uma frase, alguém escreve uma pequena historinha, mas nada disso fica junto. Cada comunidade tem as suas frases, cada comunidade tem as suas historinhas, cada comunidade vai se recordando de alguma coisa que Jesus disse ou Jesus fez. Mas o principal ainda é oral.
Vamos chegar então nos anos 50. Quando chegamos nos anos 50, a maioria das testemunhas oculares já cantou para subir. Porque veja, se Jesus morreu lá no ano 30, para a pessoa ter tido alguma experiência com ele, vamos dizer que a pessoa tinha 20 anos. Aqui a pessoa já está pelo menos com 40. E lembrando, 40 anos era a média que alguém vivia. Quando alguém chegava a 40 anos, já estava feliz da vida. Por quê? Porque já tinha visto o filho do próprio filho. Esse é o sonho do nosso povo judeu. Senhor Deus, não me deixe morrer antes de ver o filho do meu filho. Por isso, um homem casava com cerca de 18 anos. Para que por volta dos 19 ele já tivesse um filho. 19 com 18, 37. Quando ele estava ali com por volta do 38, estava nascendo o primeiro neto. Que significa dizer, ainda dava tempo. Para muitos, para a maioria, talvez não desse. Muitos chegavam, mas a maioria não. Porque afinal de contas, a vida não era tão simples assim. Então ali por volta dos 38, ele estava vendo o filho. Dificilmente alguém veria o bisneto. Vamos imaginar um homem que casa aos 18, e ao invés de ter um menino, ele tem uma menina. Ela vai casar aos 13. 19 com 14, nós estamos no 34. E vamos imaginar que ela também, em vez de produzir um menino, produziu uma menina. 34 com mais 14, não, 48, não é isso? Então veja, obrigado. Então nesse caso, esta pessoa talvez visse, mas veja que aqui ela já ultrapassou a marca dos 40. Ela já estava no lucro há 8 anos. Porque caso contrário, ela já teria cantado para subir. Sempre tem aquela casquinha de ferida, que é aquela pessoa que não morre mesmo. Então, lógico, tinha alguém que chegasse a 60. Talvez então esta pessoa pudesse ver um tataraneto. Mas gente, de toda a população, talvez você tivesse uma ou talvez duas. Minha tia, quando faleceu, os seus tataranetos já estavam quase para casar. Ela faleceu com quase 100, casou muito cedo, as filhas casaram muito cedo, os netos casaram muito cedo, e os bisnetos já estavam quase prontos para o casamento. Mas isso é muito moderno, é muito moderno. Eu sei que hoje em dia, alguns familiares nossos estão passando dos 100 anos. Mas isso não era comum. Não podemos dizer que seja impossível, mas pode colocar como quase impossível alguém chegar aos 100 anos no tempo de Jesus. Por quê? Porque a partir de uma certa idade, nós começamos a desenvolver determinadas doenças. Hoje nós temos o bendito do remédio. É o lorazepam para não sei o que lá, é a cantadina para não sei o que lá. A gente vai tomando algumas coisas. Porque a diabetes já agia naquele tempo. Lógico, era um pessoal mais saudável do que nós, sim. Mas o corpo produz, não adianta, não adianta. Tanto é que se você pega até os anos 70, talvez 80 no Brasil, quem ficava velho desenvolvia demência. Ficava, como a gente dizia, esclerosado. Isso, seu Hamilton está lembrando que na roça a pessoa ficava caduco. É isso mesmo. Por quê? Porque não havia alguma coisa. Hoje a gente já tem uma série de coisas. Agora, é lógico, alguém deve ter chegado aos 100 anos no tempo de Jesus. Agora, essa pessoa ainda chegou com o seu juízo perfeito? Essa pessoa ainda tinha alguma coisa? Não sabemos. Então, quando nós chegamos ali por volta dos anos 50, as testemunhas oculares já morreram, e agora nós chamamos de fase apostólica.
é a fase que a segunda geração vai conhecer. E nesta fase, que vai dos 50 até os 70, um grupo, nós não sabemos o que os outros grupos fizeram, mas um grupo vai começar a deixar não mais frases, não mais pequenas historinhas, mas vai nos deixar cartas. Que grupo que é esse? O grupo do Paulo. Então, dos anos 50 até os anos 70, você tem as cartas de Paulo, e já tem como eu disse, pequenas histórias. Essas pequenas histórias já caminhavam. Nós temos uma pequena história, coitada, que ela foi rejeitada em muitas comunidades. Porque como funcionava? A história chegava na minha comunidade. Provavelmente dos meus 50 membros, se eu tivesse uma comunidade muito grande, tinha 50 membros, talvez um de nós soubesse ler. Então esse um de nós leria para os outros o texto que chegou. Se todo mundo aprovasse, ou se pelo menos a maioria aprovasse, nós copiaríamos aquele texto, e a partir daquele momento aquele texto também era nosso. Se a gente não aprovasse, a gente enrolava o texto e dizia, leva para outro lugar que aqui não serve. Então vamos pegar um texto, coitado, que foi rejeitado o tempo inteiro, ninguém gostava dele. João, capítulo 8, João 8, do 1 ao 11. Acredito que todos nós conhecemos essa história de cor. A mulher que foi pega em flagrante adultério e os homens querem apedrejá-la. É uma historinha que acho que todos nós conhecemos. Ela só tem um grande problema. Ela não é da comunidade de João. Ela não é desse evangelho. Ela é da comunidade de Lucas. Então ela deveria estar no terceiro evangelho, não no quarto, mas em toda a comunidade que ela chegava, do terceiro evangelho, que foi quem escreveu, o pessoal dizia, não, aqui não. E por que aqui não? Como hoje, também na época, nós temos sangue nos olhos. A gente quer ver o... Como assim, Jesus? Perdoou a mulher e mandou ela embora, sem nenhum castiguinho, sem nenhuma reprimenda, sem nenhum um dever de casa pelo menos. Pode ver o versículo 11 como termina. Mulher, ninguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno, vai em paz. Não, Jesus, não pode ser assim não. Você deve dizer para ela, agora você vai passar 3 anos de castigo, vai fazer alguma coisa, tem que pagar uma penitência, senão não tem jeito. Então, hoje, pelo tipo de linguagem dessa história, aqueles que são estudiosos, percebem que a linguagem é do terceiro evangelho, é uma linguagem do evangelho de Lucas. Acontece que, algum dia, alguém levou esse pequeno texto nas comunidades de João. E quando chegou lá, as comunidades de João falaram, gostei dessa história. Por quê? Porque na comunidade de João, o que a gente proclama? Deus é amor. E onde você proclama que Deus é amor, você não precisa ter punição. Você precisa ter amor que salva. Até aqui estamos caminhando? Então, nesse sentido, veja, o texto é desta época, talvez ele foi escrito até mesmo aqui, mas ele já estava caminhando, e aqui, ao invés dele ser incorporado no seu lugar, ele foi incorporado aqui. Tanto é que assim, se eu estivesse fazendo um estudo exegético com vocês, eu ia mostrar que o autor do quarto evangelho bagunçou a nossa vida. Mas como eu estou com boa vontade, vamos fazer isso.
Vejam o 7,52. Nós estamos no 8 de 1 a 11, nós vamos olhar o 7,52. No 7,52, Jesus está discutindo com os fariseus. Vamos lembrar como é que funciona uma discussão? Um fala, o outro responde. Um fala, o outro responde. No 7,52, quem é que está falando? Vamos ver quem é que está falando ali. Responderam-lhe. Se responderam-lhe, então os fariseus falaram. De quem seria a vez agora de falar? De Jesus. Então vá direto para o versículo 12 do capítulo 8, para você ver o que vai estar escrito lá no versículo 12. De novo, Jesus lhes falava. Guardaram isso? O 7,52 se juntava diretamente ao 8,12. Mas a gente precisaria ter um lugar para colocar esse texto. Então o que o autor fez? Criou o versículo 53. Dá uma olhada no versículo 53. No meio da discussão, o versículo 53 vai dizer: eles foram embora, deixaram Jesus sozinho. Até aqui tudo bem? Se for embora e deixar Jesus sozinho, não tem mais com quem ele discutir. Chegam então os homens trazendo a mulher pega em flagrante adultério. Vá lá para o versículo 9. No versículo 9, aqueles homens que trouxeram a mulher vão saindo um a um, começando pelos mais velhos. Quem sobrou? Jesus e a mulher. Versículo 11, Jesus disse: mulher, você também pode ir embora. Com quem Jesus ficou? Se ele ficou sozinho no 11, como é que no 12 e ele lhes falava novamente? Viu? Quando você vai mexer em alguma coisa, gente, toma bastante cuidado, porque sempre sobra. É o pessoal que decidiu apagar 17 mil e-mails e deixou tudo na lixeira. Gente, a Polícia Federal foi lá e na lixeira estavam os 17. É o básico. Apagou, depois você vai na lixeira e esvazia a lixeira. E se fosse 3 ou 4 e-mails, eu entendo o que significa dizer. Fazia quanto tempo que esse pessoal estava apagando e-mail? 17.074. É muita coisa. Mesma coisa aconteceu aqui no Evangelho. Então, eu sei que quando a gente está lendo, a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente entra na história. Aí eles foram embora, Jesus discutiu com os outros foram embora e Jesus continua discutindo. A grande pergunta é, discutindo com quem? Porque olhe de novo o versículo 12. E novamente, veja, se é novamente, não é porque está começando uma discussão agora. É porque a discussão já está acontecendo. Novamente Jesus lhes falava. E no 52 eram os fariseus que tinham falado. Regra da discussão: um fala, o outro escuta. O outro fala, o um escuta. Então isso são certos detalhes que quando a gente começou a descobrir isso, lá por volta do século 17, 18, entrou uma crise grande. Como pode alguém que andou com Jesus cometer um engano desse? E aí que a gente vai perceber que nessa época aqui, os 12 já... Ok? Porque os 12 têm mais ou menos a idade de Jesus. Jesus, às vezes contam para a gente que Jesus escolheu João bem novinho. Gente... o judeu não escutaria uma criança falando. Talvez o João fosse o mais novo mesmo. Todo mundo estava por volta do 30 e o João estava com 28. Novinho. Mas se ele estava com 28 quando Jesus morreu, no ano 70, ele já está com 68. Se as pessoas morrem por volta do 40... ok? Então quem é que está escrevendo? Não são os que viveram com Jesus.
Porque aqueles que viveram com Jesus não precisam escrever nada, está tudo aqui dentro. Só que essas pessoas que tinham vivido com Jesus estão morrendo, e os mais novos dizem, daqui uns dias, nós já não lembramos mais de nada. Porque quem viveu, esse guarda para sempre. Mas quem só ouviu, esse não guarda para sempre. Por isso, começam a surgir. E agora, nós fazemos uma inversão. Nesse momento, então, começa a valer a escrita, mas ainda continua aquele que ainda está vivo. Talvez o Paulo que vai morrer no 64, talvez o outro que vai morrer, sei lá, no 70 já não tem mais ninguém deles vivo. Mas aqui no meio ainda tem, mas ainda tem alguma coisa de oral. Olha o interessante, as comunidades, desde o ano 0 até o ano 70, não tinham evangelho. Não existia evangelho. Aqui pelo menos já existiam as cartas de Paulo. Aqui pelo menos já existiam as pequenas historinhas. Mas evangelho mesmo não existia ainda. Então aqui, a partir dos 70, a história do cristianismo muda totalmente. E muda totalmente quando alguém decide fazer uma coisa que até então era impensável. Pegar as diversas historinhas e transformar numa narração. Só que aí veio um grande problema. Qual é a sequência? Não existia do tipo, esse foi o primeiro milagre, esse foi o segundo, essa foi a primeira palavra, essa foi a segunda. Ele vai criar o roteiro. As historinhas já estão lá, ele não está criando as historinhas. Mas é ele que tem que decidir, essa historinha vem por primeiro, essa daqui eu jogo para segundo, entre uma e outra vou colocar um milagre, vou pegar esse outro milagre e vou jogar lá para frente. O que ele utilizou para fazer a sequência? A geografia. Se Jesus morava em Cafarnaum, e provavelmente já na fase adulta ele tinha se mudado mesmo de Nazaré para Cafarnaum, e tem alguma historinha dizendo isso aconteceu em Cafarnaum, então começamos por aqui. Mas se eu encontrar uma historinha dizendo Jerusalém, eu não posso colocar ela agora, porque Cafarnaum está lá em cima no norte, e Jerusalém está aqui embaixo no sul. Então de Cafarnaum talvez eu vou para Magdala. De Magdala, quem sabe, eu passo por Nazaré. De Nazaré, quem sabe, eu passo pela Samaria. E aí, veja, essa sequência, quem cria é aquele evangelista que nós chamamos de Marcos. Provavelmente não. A pergunta dela é se o Marcos foi discípulo de Pedro. O que nós sabemos é que o Marcos sempre foi discípulo de Paulo. E quem é de Paulo não se mete com Pedro. São duas escolas diferentes, sabe? Quando você tem dois ramos diferentes, os dois querendo caminhar para o mesmo lado, mas cada um de um jeito. Católicos e evangélicos, católicos e ortodoxos, evangélicos do grupo X, evangélicos do grupo Y. Não, o Paulo tinha um grupo grande, é o Silvano, é o Silas, é o Tito, é o Timóteo, e lá na carta final, o Paulo diz, quando vier, traz o Marcos, ele está me fazendo falta, veja, então, para o Paulo dizer isso, se ele tivesse sido bandeado para o lado de Pedro, Paulo não podia dizer isso. Não, como Marcos também não conheceu. Conheceu o testemunho das testemunhas oculares. Sim, Paulo, quando já estava na metade do seu ministério, ele decidiu receber o selo. Sabe aquele tipo de coisa? Até aqui eu estou fazendo, mas ninguém ainda me deu o diplominha. E quem é que podia dar o diplominha? O povo de Jerusalém. Ele disse, quando eu fui para Jerusalém, não é que eu encontrei muitos lá não, eu encontrei o Pedro, eu encontrei o João e encontrei o Tiago. Os outros a gente não sabe onde estava.
A pergunta dela é muito interessante. Ela diz assim: o João se diferencia dos outros três, porque o João é muito mais espiritualizado. A gente diz que ele é uma águia que fica meio que voando ali de cima, e tem umas palavras bonitas, tem um monte de coisa. Por que é que o João escreveu diferente dos três? Por um simples motivo. O Marcos escreve o seu evangelho por volta do ano 70. O Mateus faz uma revisão do Marcos e um acrescento a Marcos ali por volta dos anos 80. O Lucas faz uma revisão do Marcos e uma adição ali por volta dos anos 90. O evangelho que nós chamamos de João é ali por volta dos anos 100. Então acreditamos que quando o autor do evangelho de João foi escrever, ele percebeu que as suas comunidades já conheciam algum desses evangelhos. Então escrever a mesma coisa seria chover no molhado. Então ele precisava, vamos dizer assim, dar uma pós-graduação para o pessoal. Então pense como se os três fossem a graduação, e o João, tanto é que se você nunca leu os outros três, o João fica incompreensível. É um Jesus que faz discursos, é um Jesus que faz... Não, Jesus não fazia discursos. Jesus, ele dizia frases curtas, que a gente chama de provérbios. Muito teológico, por isso que a gente está dizendo. Ele está escrevendo para comunidades que já conhecem alguma coisa já. Esse é um grande problema. Nós não tivemos acesso ainda hoje a fontes que sejam anteriores a João para saber que fontes ele utilizou. Sabemos que o Mateus e o Lucas usaram o Marcos como fonte, mas o João nós não sabemos. Pronto. 55 hoje. Mas os outros 54 estão na internet. YouTube, Santíssima TV /cursos. Então ali vai ter os 53 primeiros. Não, 54 primeiros. Hoje é o 55. Não, hoje é o 54, não é? Hoje é o 54. Não. Dá para assistir depois lá. Pois não, vamos lá. Sim. Perfeitamente, até aí está muito bem. Já tratamos disso, mas... Tinha. Todos eles tinham. Isso. Aí, quando a gente chega nisso, entrou já nos sonhos. Sim. Ele gosta. Sim. Já, mas eu posso juntar tudo isso porque os apócrifos vêm depois de João. Então veja, o que ela está lembrando? Que cada um desses escreveu para um público diferente. O Marcos escreveu para um público que não conhece o aramaico. Então toda vez que o Marcos encontra alguma palavra em aramaico, ele não cancela. Ele escreve a palavra em aramaico, mas já na frente ele coloca a tradução. E a tradução que ele coloca, eu sei que ele está escrevendo em grego, mas ele põe uma tradução para pessoas que falam latim. Então, provavelmente, o Marcos escreveu para comunidades que estavam em Roma. Em Roma. Se não é Roma em si, mas são comunidades ligadas a Roma. Ele usa a palavra denário, ele usa a palavra centurião, e tudo isso nem é do grego, nem é do hebraico aramaico.
É do latim. Não, é o Mateus. Mateus é de uma comunidade petrina. Provavelmente o Marcos é de uma comunidade paulina. O Mateus, ele escreve, talvez para o pessoal da Síria, talvez para o pessoal da Turquia, mas a característica principal do Mateus é que ele está escrevendo para pessoas que estão vindo do judaísmo. Então, para o Mateus, a lei é importante, para o Mateus, Jesus é o novo Moisés, veja, porque ele tem que convencer judeus. Marcos provavelmente está convencendo pagãos. Sim, vamos lá. Hoje as perguntas vêm para cá. É o Daniel. Já li alguns autores que falam de um evangelho de Mateus escrito em aramaico, que tem sido o primeiro evangelho. Isso tem fundamento? Veja, Daniel, essa é uma lenda antiga. Todos nós que estudamos Bíblia conhecemos essa lenda. Existe uma carta, a chamada Carta de Aristéias, onde diz: Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico e os outros traduziram conforme podiam. Só tem um grande problema. Nunca, jamais foi encontrado um pedacinho sequer desse evangelho em hebraico. E o nosso Mateus, esse Mateus que está na nossa Bíblia, com certeza absoluta, foi escrito em grego. Não é uma tradução, é grego puro. É grego puro. Então, a gente sabe hoje que o evangelho mais velho é o do Marcos. O Lucas está escrevendo para aquelas comunidades que estão ali, no final da Grécia, no começo ali da Turquia, talvez ali, como o pessoal gosta, em Éfeso, tudo mais. E as comunidades que o Lucas está escrevendo, também são comunidades que a gente, em vez de chamar de pagãs, nós chamamos de gentias. Quando a gente diz que uma comunidade é gentia, a gente está dizendo que é uma comunidade pagã. O Lucas também é de formação paulina. Então veja, nós temos um de formação petrina e dois de formação paulina. É petrina, tenta salvar o Pedro o tempo inteiro. Marcos acaba com o Pedro. Mateus vai lá e salva o Pedro. Vamos ver isso, só para não ficar triste? Quer começar com ele sendo destruído ou ele sendo salvo? Vamos pela acusação. Marcos no capítulo 8. Marcos no capítulo 8, exatamente no versículo 27 a 30. Marcos 8, de 27 a 30. Vou deixar escrito aqui para quem está em casa também. 8, de 27 até o 30. Na minha Bíblia diz assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser que eu sou? Eles responderam: João Batista, Elias, um dos profetas. 29, Jesus pergunta: e vós, vocês, os 12, quem vocês dizem que eu sou? Veja quem é que vai responder. Quem responde? E aí, quando a senhora estiver assistindo lá, a senhora vai perceber uma regra muito importante. Toda vez que o personagem se chama Pedro, ele vai dizer besteira. Toda vez que o personagem é a mesma pessoa, ele for chamado de Simão, perfeito. E se ele for chamado de Simão Pedro, ele está meia boca. Então, se quem vai falar aqui é o Pedro, a gente já sabe que já não escute, porque não vai adiantar. Então Pedro diz: tu és o Cristo,
Gente, pelo amor de Deus, isso também eu proclamo, você também proclama. Só que eu posso proclamar porque Jesus já morreu e ressuscitou. Aqueles que chamavam Jesus de Cristo ou Messias antes da morte e ressurreição, estavam dizendo: Jesus, você tem que ser igual era o Davi. Você tem que ter um exército, matar os maus e dar prêmio para os bons. Oh, como é que a gente sabe isso? Veja o versículo 30. Jesus proibiu que eles falassem disso. Veja, se fosse uma coisa boa, Jesus teria proibido? Aí inventaram que é porque Jesus gostava de um segredo messiânico. Ah, pelo amor de Deus, gente. Jesus agora com segredinho? Olha, vou falar para vocês, mas não conta para ninguém. Não, não funciona assim. Então veja, é um texto pequenininho, 4 versículozinho, não tem como salvar o Pedro aqui. Até aqui tudo bem? Pois não. Sim. Ok. Sim. É. Não. Perfeito. Sim. Sim. Sim, senhora. Mas o problema aqui não é a pessoa em si, é o nome que nós estamos dando para essa pessoa. Quando essa pessoa simples, como a senhora está dizendo, pescador, pessoa do bem, acertava, a Bíblia chama ele de Simão. Quando ele errava, a Bíblia chama ele de Pedro. Errou? Porque ele está querendo que Jesus seja conforme a ideia dele. Jesus não é o Messias como ele espera. Por isso Jesus falou: ó, silêncio, não falem disso para ninguém. Quando Jesus morrer e ressuscitar, aí eles descobrem: poxa vida, ele não era o Messias que nós queríamos, ele era o Messias verdadeiro. E aí a partir daquele momento, veja, se torna até sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Ok? O lavar os pés, sim. Só que lavar pés já está no ano 100, é o João. E começou a ensinar-lhes. Veja, já que Jesus percebeu que a coisa estava feia, Jesus disse: vou ter que ensinar os meus 12. O filho do homem deve sofrer muito. A regra dizia: o Messias não pode sofrer. O Messias não pode passar por necessidades. O Messias não, o Messias é o Todo-Poderoso. Aí vem Jesus e fala que o Messias tem que sofrer. Vamos ver o que o Pedro vai fazer, porque o Pedro é do mal. Então veja, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Até aqui Jesus está tentando ensinar. Vamos perceber que não funcionou? Jesus dizia isso abertamente. Dizer abertamente é porque ele estava abrindo o bocão e contando isso para todo mundo. Não, o filho do homem vai morrer. Alguém vai censurar Jesus. Pedro chamando-o para o lado. Veja, não é Simão que está chamando Jesus, não é Simão Pedro que está chamando Jesus. Quem está chamando Jesus para um lado é Pedro. Chamou Jesus para o lado e começou a recriminá-lo. Olhem na Bíblia de vocês. Gente, isso não é uma coisa do bem, não. Imagina você recriminando, Jesus falou: ah, Jesus, toma jeito aí, rapaz, o que é isso? Não pode ser assim, não. Quem é Pedro na fila do pão para recriminar Jesus? Agora, por que ele está recriminando Jesus? Pô, se você continuar falando isso, a gente perde os fiéis. Se o senhor quer falar esse tipo de coisa, faz assim: quando o povo vai dormir, que está só a gente, aí o senhor fala, a gente finge que não escutou e está tudo resolvido. Mas quando o senhor conta isso para o povo... Jesus, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, ou seja, o Pedro não está falando em nome próprio. Olha o detalhe. Deveria ser Jesus voltando-se e vendo Pedro, não. Jesus vendo os 12, repreende o Pedro. Porque ao repreender o Pedro,
Ele está repreendendo os 12. Repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sobrou alguma coisa de Pedro? Foi destroçado. Fatality. Então, não teve jeito. Tem gente aqui que conhece. Eu gostava do que arrancava aqui a espinha aqui, só assim, ó, fatality, e pronto, né? Ou quando o outro jogava e arrancava o coração, o que jogava o chapéu e cortava o outro todinho lá, não, foi o que Jesus fez aqui com Pedro. Não sobrou nada. Que evangelho nós estamos? Evangelho de João, de Marcos. Se Marcos fosse discípulo de Pedro, Marcos teria deixado desse jeito? Não teria. Então vamos ver alguém tentando melhorar o Pedro? Deixar o Pedro assim mais. Capítulo 16 de Mateus. Então, em vez do capítulo 8 de Marcos, nós vamos contar a mesma história. Só que agora tem uns detalhezinhos do bem. 16. Mateus 16, do versículo 13 até o 23. Mateus 16, do 13 até o 23. Opa, quer derrubar o padre. Achamos, Mateus? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, veja, o mesmo lugar que o Marcos tinha falado, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Veja que é a mesma pergunta, o que significa dizer, é a mesma história. Era só repetir, só que quando a pessoa está aqui, ela fala assim: eu não concordei com isso, deixa eu acrescentar, deixa eu cancelar. Sim, o Mateus e o Lucas que estão lendo Marcos, quase sempre discordam do Marcos. Diz, não, de jeito nenhum. Não é assim. Não fala desse jeito não, Marcos. Uns disseram, é João Batista. Outros, é Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Viu que até aqui está tudo igual? Jesus, voltando-se para eles, perguntou: e vocês, os 12, quem dizeis que eu sou? Quem é que vai responder? Olha agora, quem é que vai responder? Simão Pedro. Espera um pouquinho, o Marcos tinha dito que quem tinha respondido era o Pedro. Então, se é o Simão Pedro, pelo menos está ali, ó, centrão. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, está ali tentando se acertar. Agora o Simão Pedro vai dizer 2 frases. Quantas frases o Pedro tinha dito? Uma só. Então, respondendo, Simão Pedro disse, vamos ver o que Simão Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Uma dessas frases pode falar naquele momento, outra dessas frases não pode. Nós já sabemos porque a gente acabou de ler o Marcos. Qual é a frase proibida? Tu és o Cristo. Então quem é que disse tu és o Cristo? Pedro. Quem é que disse tu és o Filho do Deus vivo? O Simão. Então Jesus vai elogiar. Quem é que Jesus elogia? Por que ele não elogia o Simão Pedro? É a mesma pessoa, tá? Que fique bem claro isso. Não é que existe o Simão Pedro e o Pedro. Não, é a mesma pessoa. Mas veja, Jesus pergunta, o autor diz, Simão Pedro responde, e Jesus elogia o Simão. Versículo 17. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Agora olha que coisa interessante, acabamos de dizer que Simão é filho de Jonas. Esse é o nome do pai dele? Não é. Há 2 traduções para isso. Primeira tradução, Simão o bagunceiro. Segunda tradução, Simão, filho de Jonas. Quem é Jonas? Aquele profeta que quando Deus manda fazer uma coisa, ele faz outra.
O da baleia, lógico. Então o que ele está dizendo? Ô Simão, você está igualzinho o Jonas. Na Bíblia, isso foi lá do encontro 3 ou 4, quando a gente diz filho de, está dizendo igual a. Então, ao dizer que ele é filho de Jonas, nós estamos dizendo que ele é igual ao Jonas. Por que eu estou dizendo que não é o nome do pai dele? Deixa um dedinho aí e abra em João 21, 15. Porque eu acho bem complicado alguém ter dois pais. Pelo amor de Deus, né, gente? Quando é de criação, a gente cancela o biológico. Não, de todo jeito você cancela um. Não tem como. João 21, 15 vai dizer: Simão, filho de João. Mas pera um pouquinho, era filho do Jonas ou filho do João? De novo, não é o nome do pai dele. De quem o Pedro foi discípulo antes de ser discípulo de Jesus? Do João Batista. Então o que Jesus está dizendo é: não mudou nada, meu filho, você continua seguindo os passos do João. Se você é meu seguidor, você não tem mais que seguir os passos do João. Siga-me. Isso, porque agora não é que João Batista era o pai biológico do Pedro. Ele pensava igual o João, tanto é que o João ficou em dúvida. O João já estava preso e mandou perguntar: ô Jesus, se é mesmo Messias ou a gente tem que esperar um outro? Entendeu? Por quê? Porque o João também acreditava que Jesus devia ser o Messias conforme o seu jeito, e não conforme o jeito de Jesus. Então, sim. E nesse sentido, Jesus prova o tempo inteiro, e Marcos não tem medo de dizer isso, de que ele não é filho de Davi. Eu já estudei isso com vocês, capítulo 12, lá do Marcos, quando Jesus diz: como é que vocês ousam me chamar de filho de Davi? Eu não sou filho de Davi, significa dizer, eu não sou igual o Davi, pelo amor de Deus. Quer me chamar de filho de alguma coisa? Você tem duas opções. Ou chama Jesus de filho de Deus, ou chama Jesus de filho do homem. Filho de Deus, divino. Filho do homem, humano. Isso ele aceita. Mas filho de Davi, não. Então, quando você canta, filho de Davi, me cura. Cuidado, ele não cura, não. Porque ele não é o filho de Davi. Mas volte lá para o nosso Mateus. Nós estamos no Mateus capítulo 16. Nós acabamos de ver Jesus elogiando Simão. Só que Jesus vai dizer um negócio agora que é muito interessante. Ele vai dizer: eu estou te elogiando, Simão, mas você é Pedro. Você é Pedro. Você é cabeça dura. Mas mesmo assim, sobre essa cabeça dura, eu vou edificar a minha igreja. Olha que interessante. É disso que a renovação carismática católica vai dizer. Deus não chama os escolhidos. Como que é? Deus não... Não, isso é o que ele faz, ele capacita. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. O que significa dizer? O Pedro precisou passar por uma boa conversão para poder chegar a ser São Pedro. Não, se foi com ele, até comigo vai ser. Eita! É aí que está. Então veja, Paulo socou o dedo no nariz dele e disse: crie vergonha na sua cara, Pedro. Paulo é do bem. Mas o Pedro, ele mostra o tempo inteiro que ele tem a fragilidade do ser humano. O Pedro é inconstante, como a fragilidade do ser humano. Senhor, se for preciso, eu morro por ti. O quê? Nem conheço, nunca nem vi falar desse homem. Voltamos para o capítulo 16 do Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra vai ser ligado no céu, o que desligar na terra vai ser desligado no céu. O que significa dizer, esta é uma missão, isso não é um poder.
É uma missão que Jesus está dando para o Pedro e mais para frente vai dar para toda a comunidade. A graça chegou até você, libera essa graça para chegar no outro. Porque aquilo que você libera na terra, será liberado no céu. Agora, se você prende a graça, você está prendendo também no céu. Então você vai parar de receber graça. Porque ao prender na terra, prendeu no céu. É assim que funciona. Sim, é evangelho. Maravilha. Ele perde a graça. A graça, o amor, o perdão e tudo isso, quanto mais você flui, mais você tem. Quanto mais você breca, menos você tem. Eu costumo dizer assim: quem se fecha para o outro, se fecha para Deus. Quem se abre para o outro, se abre para Deus. Não é que Deus para de mandar as graças, é que você se fechou. E agora não tem mais como a graça chegar até você. Continuando, em seguida proibiu severamente que dissesse a alguém que ele era o Cristo. Veja, a proibição continua. Jesus não ia proibir uma coisa que fosse legal naquele momento. Falar assim, não, vou proibir. Não, se ele está proibindo é porque isso está causando problemas na cabeça do povo. Por isso que ninguém sabe quem ele é. Uns querem que ele seja como Jeremias, outros querem que ele seja como João Batista, outros querem... Todo mundo está querendo que ele seja alguma coisa, mas ele diz, espera um pouquinho, eu sou. Eu não sou aquele outro, eu sou. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que tinha que ir para Jerusalém, tinha que ser torturado, tinha que ser morto, tinha que ser crucificado e que ia ressuscitar. Eles ouviram isso? Vamos ver. Versículo 22, presta atenção, quem é que vai aparecer no versículo 22? Pedro, catando Jesus pelo um braço, chamou para o lado e falou assim, oh Jesus, acabei de dizer que você é o Messias, você agora vem falar desse negócio de morte, de tortura, não sei, Jesus, está vendo? Agora, os detalhes são importantes, olhe que aqui não aparece o nome Simão mais, só aparece o nome Pedro. Olha o que o Pedro vai dizer para Jesus, na minha Bíblia. Deus não permita isso. Isso jamais te acontecerá. Ou seja, aquilo que é o plano de Deus, o Pedro disse, está amarrado no teu nome, Jesus. A partir de agora, você não pode mais. Não pode, gente. Então Jesus vai dizer, vai para trás de mim, Satanás, você está sendo pedra de tropeço. Ouve a palavra pedra? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a mesma pedra que serve para edificar a igreja, também serve para ser pedra de tropeço. Se você está caminhando para um determinado lado, pedra de construção. Se você está caminhando para um outro lado, pedra de tropeço. Não são pessoas diferentes, porque a gente costuma separar as pessoas entre os bons e os maus. Não, tem pessoas que tendem mais para o bem, isso é fato, tem pessoas que tendem mais para o mal, mas todos nós temos um pouquinho de uma coisa e um pouquinho do outro. Cuidado, qual é o pouquinho que você tem mais? Porque pode ser que o seu pouquinho que tem mais nesse momento seja mais Pedro do que Simão, e aí a coisa complica. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Marcos não deu chance nenhuma para o Pedro, era Pedro e pronto. Mateus falou, não, é o Simão Pedro, ele pelo menos é elogiado. Dá para perceber que ele está tentando salvar o danado? Então vamos ver se o Lucas salva. Abram em Lucas capítulo 9, versículo de 18 a 21. Lucas 9, de 18 a 21. Lucas 9, de 18 até 21. É a mesma história. Eu vou pegar a mesma história.
Certo dia, ele orava em particular. Ô Lucas, você esqueceu onde é que eles iam? Eles estavam indo para Cesareia de Filipe. Mas nos anos 90, para o povo da Grécia, o que é que significa Cesareia de Filipe, se eles nunca saíram daquele lugar? É como se eu dissesse, e Jesus estava lá em Jericoacoara, você não sabe onde fica Jericoacoara, não adianta. Estava em Taboão da Serra, aí você já sabe, estava ali, perto de não sei o que lá. Mas se ele estava em Jaboatão, Guararapes, os nomes, sim, o boi do Peba, como diz o seu Ladir, Nanuque, de Minas, porque tem outro Nanuque. Então veja, para a comunidade do Lucas, já faz muito tempo que aconteceu. Veja, aconteceu antes do ano 30. Ele já está no ano 90. Então, de alguma forma, o que precisa acontecer é exatamente continuar com a história, mas alguns detalhes já não são importantes. Então, nesse momento, não é que Jesus está entrando numa cidade, Jesus está orando, cercado dos discípulos, e aí perguntou para eles: quem eu sou no dizer das multidões? Veja que continua a mesma pergunta. Eles responderam: João Batista, Elias, algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem vai responder? Porque Lucas é de uma comunidade de Paulo. Ele não tem que salvar o Pedro. Não é que ele não goste do Pedro, mas não tem essa necessidade de, eu tenho que salvar, pelo amor de Deus, dele ninguém pode falar nada. Não, está escrito, está escrito. Então Pedro vai dizer, cadê o Pedro meu? Fugiu, está amarrado. O Cristo de Deus. Isso está errado naquele momento em que ele está falando. Jesus é o Cristo de Deus, mas eles estavam esperando o Cristo de Deus, que era filho de Davi, que com mão forte e poderosa venceria todos os outros, assumiria um trono. Tanto é que eles acreditavam tanto nisso, que o Tiago e o João foram até ele e disseram: ô Jesus, na hora que você assumir o trono, você sabe que você vai precisar de 2 ministros, né? Coloca meu irmão de um lado e eu do outro, para que a gente possa. Veja, eles tinham aprendido com a música do Padre Marcelo, porque eles estavam dizendo para Jesus: eu vim aqui, foi para buscar poder, Senhor, estou aqui, quero receber. Gente, se você veio para isso, você se enganou, porque Jesus vai dizer: você está disposto a pagar o preço? Então, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu sou velho, eu conheço esse tipo de coisa. Isso é antes de haver RCC. Isso. Aí depois, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, eu choro como o rei Davi. É uma visão do inferno aqui, mas tudo bem, a gente cantava isso. Versículo 21. Jesus, porém, lhes proibiu severamente de anunciar isso a alguém. Veja, Jesus proíbe que naquele momento específico o chamem de Cristo, Messias. Quando é que você pode fazer isso? Depois da ressurreição. Porque agora você já sabe que o Cristo não é o Todo-Poderoso que tem exército, é o Todo-Poderoso que tem misericórdia infinita. É o Todo-Poderoso que tem amor infinito. É o Todo-Poderoso que abraça. Não é o Todo-Poderoso que bate com o ferro na cabeça do outro. Sim, mas pelo Senhor marchamos nós, o seu exército
poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. Eu sou velho, eu já falei. Cantamos, pois, o hino da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. O nosso general é Cristo. Espero que ele não seja desses generais de 4 estrelas que a gente está vendo para lá e para cá, porque se for, a gente está perdido. Então veja, não era só a visão do Pedro, era a visão de todo aquele que tinha lido o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento prometia: Davi, meu servo, o trono nunca será tirado da tua família, por isso um dia, alguém da tua descendência vai assumir o trono, e naquele dia, ele vai vencer os maus, vai dar prêmio para os bons. Esse era o sonho deles. Por isso que no domingo de Ramos, e eu já disse isso num curso aqui, é onde a gente sela a morte de Jesus. Porque ao entrar montado num jumento, o povo se lembra de Salomão, que quando assumiu o trono, e Salomão era filho de... aí Jesus entra montado no jumento igual Salomão entrou. Tanto é que o pessoal canta: Hosana, filho de Davi. Aí Jesus entra no domingo. Na segunda, não assume o poder. Na terça, não assume o poder. Na quarta, não assume o poder. Na quinta, não assume o poder. Por favor, por favor. Na quinta não assume o poder, na sexta-feira o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos esse camarada. Viu por que é perigoso chamar ele de Cristo nesse momento? Porque ao chamar de Cristo, nós criamos expectativas de que agora sim, sempre tem que lembrar isso, gente. Ele veio para destruir os maus nunca somos nós, os maus são sempre os outros. E veio para premiar os bons, e quem são os bons? Opa, então veja. Aí agora ele entra na cidade e a gente não ganha prêmio nenhum. Além de tudo, o pessoal ainda pergunta para ele: Jesus, a gente vai pagar o imposto? Você vai ter que pagar o imposto. Como assim, Jesus? Você tem que dizer imposto de jeito nenhum, porque agora o rei sou eu. Não funciona desse jeito. Então, por isso, quando Pedro fala e Jesus dá uma bronca, pode ver que a bronca nunca é para o Pedro, é sempre para os 12, porque é a cabecinha deles. Essa historinha não vai ser contada por João. Por que essa historinha não vai ser contada por João? Porque ele já sabe que o seu povo já aprendeu essa história, ou no Marcos, ou no Mateus, ou no Lucas. Então João não põe. Tem pouquíssimas coisas que o João busca no mesmo lugar que os outros 3 buscaram. Quase sempre, pode ver, a boda de Caná só está em João. A ressurreição de Lázaro só está em João. O lava-pés só está em João. Só está em João. A oração sacerdotal só está em João. Por quê? Porque o João diz: você não já se formou? Então vamos fazer uma pós-graduação? Isso. Então, aí eu só vou consertar um pouquinho o que você está falando. O João escreve de uma forma muito teológica, muito simbólica, e hoje as pessoas não entendem. O pessoal da sua comunidade entendia com certeza, porque os escritos são sempre feitos de acordo não só com a mentalidade de quem está escrevendo, mas com a mentalidade de quem vai ler. Eu não sei se alguém de vocês é escritor, mas alguém quer escrever um romance. Primeira coisa que ele tem que dizer: eu quero escrever um romance para adolescentes, eu quero escrever um romance para adultos, eu quero escrever um romance para criança. E ele diz: quero escrever para adolescentes. Então que linguagem ele vai ter que usar? Uma linguagem que seja própria do adolescente. Ai, o mundo acaba quando perde alguma coisa. Não sei o que lá. Pode ver, é assim que funciona. É lógico que de vez em quando você escreve para um e quem lê é o outro. Como por exemplo, quando a J.K. Rowling, Joanne K. Rowling, escreve a saga Harry Potter. Ela escreveu pensando na pivetada. Vai ver os cosplay.
É de 40, 50. Tá todo mundo lá vestido de Harry Potter. Você fala assim, meu filho, você tá mais para Dumbledore. Não tá para Harry Potter. Mas veja. Não, vai lá, não é? Aí, ó. Agora veja. Só que a linguagem, tanto é que a crítica veio muito em cima dela. Porque a linguagem dela é muito rasa. Agora, é muito rasa para adulto. Ela não escreveu para adulto. O pessoal queria comparar a Rowling com o bendito do Tolkien. Eu não suporto Tolkien. Eu acho que eu não sou adulto. Senhor dos Anéis. Eu assisti uma vez só e falei, não, nunca mais, pelo amor de Deus. É bonito, mas é muito profundo. Para quem não sabe, o Tolkien era católico, apostólico, romano e se baseou no Êxodo para escrever O Senhor dos Anéis. Se vocês sabem disso, vocês vão assistir O Senhor dos Anéis e vão dizer assim, meu Deus do céu, ele está fazendo toda a sequência. Que você sai do Egito, que você vai, que você... Veja, uns conseguem, outros não. Pode ver que o Frodo consegue, mas o Gollum não consegue. Que acho que era tio dele. O que depois se torna um monstrenguinho. Porque ele era um Frodinho também. Ele era do mesmo tipo. Pé grande e tudo mais. Então é esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, um Paulo Coelho vai escrever, ele tem que se perguntar... Para quem é que eu vou escrever, não sei quem que morre, que é de uma mulher. Eu já não lembro mais nem o nome. Verônica. Pronto. Para quem que eu vou escrever isso? Quando José Saramago escreve o 5º Evangelho, não entrega na mão de criança não, gente. Ele para na primeira página. Agora, se é alguém que já tem uma mentalidade maior, Evangelhos, mesma coisa. Então, nós perdemos o contato com eles. Por isso que hoje precisa ter professores para de novo dizer, olha gente, o contato está aqui ou lá. No tempo de Jesus não precisava. Não precisava. Tanto é que o Apocalipse vai dizer, quem tem entendimento para entender, que entenda. Os dos nossos entendiam na hora. Os de fora diziam, mas do que ele está falando? O que é isso? É o número de um homem? É 666. Por que 666? E os de dentro riam. Diziam, não se preocupa não, é só um jeito simbólico. Mas eles sabiam de quem ele estava dizendo. É assim que funciona. Vai com fé. Vá. Ok. É uma possibilidade. Sim e não. As comunidades cristãs, na sua maior parte, surgiram no meio do povão. Tinha sempre um ou outro que era letrado, um Paulo da vida, um Barnabé da vida, mas tinha o Pedro analfabeto, o João analfabeto, o Mateus que sabia fazer contas. Então veja, nós somos de uma sociedade das letras. Hoje, eu sei que ainda tem gente que não sabe ler, mas isso é uma porcentagem muito pequena. Vamos colocar que 5% dos brasileiros não sabem ler, 95% consegue juntar o Lé com o Cré. Pode não entender nada do que está lendo, mas pelo menos de carreirinha já consegue ler. No tempo de Jesus, 2% sabia ler e escrever. De cada 100 pessoas, 2. Se uma igreja tinha 50 membros, é sinal de que quando tinha uma ficava feliz, porque uma é a média, mas às vezes você não tem. Era esse o problema. Então, por isso, quem escreveu os textos bíblicos tinha que escrever de tal modo que o pessoal daquele lugar compreendesse. Agora é lógico, por exemplo, um exemplo bem bobinho. Certo dia Jesus está pregando em algum lugar, a casa está apinhada, tem muita gente lá dentro, umas 15 pessoas. Então, eu faço questão de lembrar isso, porque quando a gente ouve que tinha muita gente, a gente pensa assim, nossa, tinha umas 300 pessoas. Que casa é essa?
Não, a minha também nunca foi assim, eu quero uma casa dessa para morar. Então, estava lotada, hiperlotada, tinha umas 15 pessoas. 4 homens estavam trazendo um amigo numa maca. Mas eram orgulhosos pelo jeito, né? Porque eles não podiam pedir, dá licença, não, eles não pedem. Eles vão pelo teto, abre um buraco no teto e desce a maca. Gente, que buraco foi esse? Porque para descer uma maca não é um buraquinho pequeno, é um buraco grande. E todo mundo que estava embaixo falou, que legal, estão abrindo um buraco lá. Veja, para a gente perceber que é uma história. Marcos escreve desse jeito, Mateus escreve desse jeito. O Lucas nunca foi para Israel. Então o Lucas só conhece a realidade da Grécia. Sabe o que o Lucas diz nesse momento? Que eles destelharam a casa para poder passar. Não tem telhas em Israel. As telhas tem na Grécia. Agora, se ele dissesse que eles tinham feito um buraco, o seu povo ia dizer, como assim? Que buraco? Então, veja, não é que ele está mentindo para nós. Ele precisa dizer alguma coisa que a sua comunidade entenda. Então ele diz, eles destelharam e pelas telhas desceram. Gente, são 2 processos bem diferentes. Uma laje feita de taipa. Alguém aqui já viu casa de taipa? A casa de taipa, você põe uma estrutura de madeira, põe alguns cipós ou qualquer coisa do tipo, depois você vem com barro, e com o barro você fecha as paredes. Então tudo é feito assim. Os tetos em Israel costumavam ser, põe folhas de, onde dá coquinho, não, os de coquinho. Palmeira? Folha de palmeira, de coquinho, trança elas, tudo mais, depois põe o barro por cima, aquela coisa toda, quando chove, e ela fica tão dura, que no tempo quente, à noite, o povo dormia na laje. Isso é normal, mas ainda hoje, se você vai em Jerusalém, você é capaz de caminhar em cima da casa de todo mundo. Vai saindo de uma casa para outra, de uma casa para outra, de uma casa para outra, por quê? Uma, é todo mundo grudado no outro, e não tem telha. Lógico que as casas modernas já tem telha, blá, 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 mas ainda tem muita casa antiga. Então, nesse sentido, o Lucas precisou adaptar a sua história para que a sua comunidade pudesse entender. Isso vai acontecer em outros lugares também. Esse é o que me vem na cabeça no momento. Então, a coisa é exatamente essa. Se é um lugar onde as pessoas têm mais facilidade com alguma coisa, eles vão usar. O Marcos, por exemplo, diz que eles trouxeram o bendito do homem em cima de uma maca. Hoje nós sabemos que a maca, a palavra que ele usa, só pobre usava. Então o Mateus diz que é assim, não, vamos trazer também pobre para cá, né? Então o Mateus já diz que trouxe numa padiola. É uma maca, mas já não é uma maca, já é um negócio melhor. E o Lucas diz, não, era uma espécie de cama. Veja, por quê? Porque provavelmente a comunidade do Lucas e do Mateus não conhecia o tipo de maca que o Marcos escreveu. Gente, isso é assim, isso é o normal. Isso é muito normal. Que nem, por exemplo, quando eu digo da casa de taipa, qualquer pessoa que foi do interior, talvez conheça, mas alguém que é da cidade grande, não sabe o que é isso, porque aqui em São Bernardo, já faz pelo menos uns 70, 80, 90 anos, que não tem uma casa de taipa. Eu não acredito que desde que começou mesmo o crescimento da nossa cidade, a gente tenha tido casa de taipas por aqui, a não ser, quem sabe ali, depois do Tatetos, lá por volta dos Fincos, naquela região, talvez você ainda encontre alguma casa de taipa. Segunda Balsa, já para quem está perto de Parelheiros, aquela coisa toda ali perto dos índios, talvez, ou na descida para Santos, ali porque nós vamos até a metade da montanha, né? Então, ali sempre tem umas casinhas e tudo mais, meio que escondida, talvez ali, mas em exposição, mas aí é para a gente saber como era lá, talvez a Santa Efigênia seja, viu? Eu não sei, alguém sabe se a Santa Efigênia foi feita, Santa Filomena, gente, que Efigênia? A Santa Filomena, pequenininha aqui, ela é de blocos, ela é de quê?
ela já é refeita, então já não vale mais. Porque a de 300 anos, com certeza, não seria com o material que a gente tem hoje. Aonde? Para quem não assistiu ainda, tem uma série muito interessante chamada O Escolhido, The Chosen. E ela disse que nessa série eles mostram a pessoa fazendo o buraco e não destelhando, tá vendo? Então eles não estão seguindo Lucas, porque se eles estivessem seguindo Lucas, tira as telhas. Agora veja, para ter telhas, você precisa ter uma estrutura de madeira, tem que ter todas essas coisas. Eles não tinham, gente, não tinham. Então nesse sentido, veja, dos 50 aos 70, nós tivemos este começo. A partir dos 70, já não tem mais o oral. Porque já não tem mais nenhuma testemunha ocular viva. Então, quem é que se torna testemunha ocular para nós? O escrito. O escrito. Até aqui a gente podia mexer. A partir daqui, fechou. Fechou. Tanto é que, depois do ano 130, a gente já não pode mais nem acrescentar livro, nem tirar livro, nem mexer nos livros, não pode mais nada. O último livro escrito, que é a segunda carta de São Pedro, ela é lá provavelmente do 130, no máximo 135, ela é o último. Então você tinha perguntado sobre, e os apócrifos? Um grupo da igreja começou a acreditar que tinha alguma coisa a mais, que não podia ser só aquilo, que tinha alguma coisa meio escondida, que Jesus não tinha revelado para todo mundo, mas tinha escolhido ali alguns mais perto dele e tinha revelado para eles. E neste grupo existia um conhecimento, em grego se diz gnose. Esse é o grupo gnóstico. O grupo gnóstico acredita exatamente no seguinte: algumas pessoas são escolhidas para ter uma revelação especial. Os gnósticos estão presentes ainda hoje. Tanto é que em algumas igrejas tem os videntes, que recebem mensagens especiais. Os outros não recebem, mas aqueles lá recebem, porque afinal de contas, eles têm o conhecimento. Isso dentro da nossa igreja, isso dentro das outras igrejas, é assim que funciona. E este grupo começou a se perguntar: o que é que Jesus deixou escondido que os evangelhos não colocaram? E aí começaram a criar histórias do tipo: Jesus está com por volta de 9 anos, molequinho, aquela coisa toda, brincando. De repente, ele estava em cima de um muro, o amiguinho dele disse alguma coisa que ele não gostou. Ele não teve dúvida, empurrou o moleque caiu no chão de cabeça e morreu. Então veja, Jesus matando alguém. Aí, alguém que sempre tem curioso por perto, alguém disse: eu vou contar para o José. Jesus, com medo que o José conversasse um pouquinho mais sério com ele, olhou para o morto e disse: ressuscita, e o molequinho levantou e saiu andando. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso está nos evangelhos apócrifos. Certo dia Jesus estava brincando, tinha um riachinho, então ele começou a fazer bonequinho de barro, bonequinho de barro, e fez uns passarinhos de barro. E alguém disse: José, o menino está trabalhando de sábado. Com medo de apanhar, Jesus disse: voa, e os passarinhos foram. Não dá, gente, não dá. Isso são os apócrifos. Só que nós católicos bebemos dos apócrifos. Foram os apócrifos que disseram que o nome do pai da Maria é Joaquim, e que a mãe da Maria é a Ana. Isso não tem nos evangelhos. Isso vai ter lá nos evangelhos apócrifos.
São os evangelhos apócrifos que vão dizer que o Zé já estava velho. O José tinha 18 anos quando casou com a Maria, mas os apócrifos colocaram ele com 102, 103. Ele está lembrando um livro que foi muito famoso, que se chama As Proezas do Menino Jesus. É baseado no proto-evangelho de Tiago, no evangelho de sei lá o quê. Tem quase 20 evangelhos. Então tem muitos apócrifos. Tem um que é bem legalzinho, que na hora que quiserem ler, chama-se Evangelho de Maria Madalena. E a Maria Madalena, em determinado momento, diz assim: o Pedro sempre teve inveja de mim, porque Jesus só beijava na minha boca, não beijava na dele. Pô, que é isso, Maria Madalena? Não faz um negócio desse. Agora vamos entender o simbolismo. Na gnose, quando você diz beijar na boca, não é dar um beijo, é transmitir um conhecimento somente para mim e não para os outros. Aí o Dambrau, que não entende nada de Bíblia, vai lá e diz que Jesus casou com a Maria Madalena. Ô Dambrau, como escritor tudo bem, mas não entendeu nada. Nada. Se Jesus foi casado ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: que a Maria Madalena não foi. Porque quando ele veio conhecer a Maria Madalena, ele já estava com mais de 30, e os homens casavam com 18. Veja, é esse tipo de... Agora, quem não conhece a cultura judaica da época, acredita em qualquer coisa que o pessoal diga. O que esse homem fez de bem para a Espanha, para Portugal, para a França, foi muito bom. Porque ainda hoje o pessoal vai lá para procurar os lugares onde está a linha, onde está não sei o que lá. Agora, tudo isso vem dos gnósticos. Vamos colocar algum problema deles? Para os gnósticos, um Messias não pode sofrer. Um Messias não pode morrer. Não é que não pode morrer na cruz, não pode morrer. Então, um grupo gnóstico, radical aos extremos, um grupo dorcetista, inventou uma coisa muito legal. Lá no dia do batismo, o Logos do Pai entrou em Jesus. E a partir dali, ele agiu como Filho de Deus. No dia em que crucificaram ele, o Logos, saiu e falou: pensou que podia me matar? Só vai matar o Jesus, eu não morro. Veja, pelo amor de Deus, é como se Jesus tivesse possuído, por pelo menos 3 anos, dizendo: balinha. Não dá, gente, não. Mas eles são fortes, eles existem ainda hoje, e dentro das nossas igrejas. Inclusive dentro da nossa, tem gente que não sabe que é gnóstico, mas proclama coisas gnósticas. Que Jesus não podia tropeçar, que Jesus assumiu a nossa condição humana. E se assumiu a nossa condição humana, quer ver uma coisa para chocar todo mundo? Provavelmente Jesus já não tinha mais dentes na boca quando morreu. Porque a maioria das pessoas morriam de gengivite. E aqueles que não perdiam os dentes, por comer coisas muito duras, o dente já, igual cracudo, o dente ia se desgastando. Só que a gente quando vê, é sempre bonitão, bem arrumado. Quando abre o sorriso, é todos os dentes brancos e tudo. Gente, pelo amor de Deus. Sim, quando é ruiva até ainda vai, porque às vezes é loiro mesmo, dos olhos azul. Mais europeu do que qualquer coisa. Então veja, é esse tipo de coisa. Então os gnósticos, eles têm algumas verdades dentro do evangelho? Tem, mas misturado com tanta coisa que a igreja disse: fica de lado. Sim. Pois é. Ok.
O seu Hamilton está lembrando que no Alto da Compadecida, Jesus é negro. Provavelmente Jesus não era negro. Porque o judeu é da minha cor, mais ou menos assim. É o queimado de sol. É uma mistura de egípcio com babilônio. O árabe talvez esteja na cor dele, pronto. Por quê? Porque o Egito, ainda hoje, é de marrons. Já viram egípcios? Eles são marrons. Onde está o negro? Está para baixo e para o lado. Não no Egito, talvez pelo tanto de mistura, sei lá pelo qual motivo. Então é assim, uma coisa é fato, loirinho dos olhos azuis, esquece. Mas, meio que a nossa cor. Meio que a nossa cor. É um pouco isso. Não, para quem está muito branco assim, não. Aí não é a cor de vocês, não. Mas... Pronto. Por exemplo, a cor da Fernanda está perfeito. Sim. Agora veja, eu posso afirmar que era da cor da Fernanda? Não, talvez fosse da minha cor. Eu sou pelo menos um tom mais claro do que a Fernanda. Não, agora eu estou um tom mais escuro, né? Mas também é... Então, sim. Pois é. Só que a gente nem, de verdade hoje, nem quer conhecê-lo de verdade, porque a gente já tem uma visão dele na cabeça, que a coisa complica. Um preconceito. Então veja, os apócrifos foram escritos depois do 100. Não tem nenhum apócrifo de antes do 100. Mas os gnósticos já existiam aqui. Paulo já estava brigando com eles. Tiago já estava brigando com eles, Pedro já estava brigando com eles, quem pega a cartinha do Judas já está brigando com eles. O Apocalipse, que é aqui do ano 90, já estava brigando com eles. Então é esse tipo de coisa. Então de alguma forma, esta sequência, quando está presente na nossa cabeça, nós aprendemos a valorizar aquilo que é a experiência. Aquilo que, abram lá em 1 João, vamos pegar o comecinho de 1 João, para a gente entender o que está sendo dito. 1 João, primeira carta de João, está lá depois do Pedro, está antes do Apocalipse, já está perto do Apocalipse, está bem lá no finzinho da Bíblia. Passou 1 Pedro, 2 Pedro, a gente encontra 1 João. E aí a gente vai ver o que é a força da testemunha ocular. Ele começa dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a palavra da vida. Então veja, o que eles estão dizendo? Jesus era de carne e osso. É isso que é a encarnação. A encarnação é o Filho de Deus, o Logos de Deus, ganhar um corpo físico. E o corpo físico é regido pelas leis da física. Ah, mas ele não podia fazer o que quisesse? Não. Porque se fosse para fazer o que ele quisesse, não precisava se encarnar, porque ele já existia desde a eternidade. Ah, mas ele não podia fazer isso para se mostrar para os outros? Não, ele não era de se mostrar, não. Então, de alguma forma, versículo 2 ainda da 1 João. Porque a vida se manifestou, nós a vimos e dela vos damos testemunho. Veja, eu só posso dar testemunho daquilo que eu recebi. Eu posso ter recebido de primeira mão, convivi com ele, e posso ter recebido de segunda mão, de alguém que conviveu com ele. No nosso caso, só é possível de segunda mão. Nós vamos conhecer Jesus através dos escritos,
através da tradição que se mantém desde o tempo dos apóstolos até hoje. Desculpa. Sim. Sim. O texto de Marcos é muito mais bonito até do que aquele que do domingo, que foi Mateus. Ela está lembrando da transfiguração. Ficou. Na fé deles ficou. Vamos lembrar de uma coisa? Os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Então, para contar algum fato lá de trás, você tem que lembrar que quem está contando já participou da ressurreição de Jesus. Então, teologicamente, ele tira desse tempo e joga para um tempo lá atrás. Qual é o domingo passado, a transfiguração? Qual era o grande medo dos apóstolos? A fé judaica proclamava que a vida é nesta terra. E uma vez morrido, acabou. Então, quando nós dizemos que ele se transfigurou, o que ele está dizendo para nós é: existe uma vida depois dessa vida, e não é uma vidinha besta, porque na transfiguração, pode ver, olha o símbolo, estava com as roupas tão brancas, segundo Marcos, que nenhuma lavadeira conseguia chegar naquilo. Ele não conheceu nem Ariel, nem homoduplação, nem Vênice, porque se ele conhecesse, ele ia dizer, ficou com as roupas tão brancas igual homoduplação. Então veja, o que é que ele está dizendo para nós? Ele resplandeceu. Isso é linguagem teológica. Agora, a montanha, veja, onde é que eles estavam? Na montanha, é onde nós estamos nesse momento. Isso aqui é a nossa montanha, porque a montanha é o lugar do encontro com Deus. Moisés e Elias, Moisés é o Pentateuco, Elias são os profetas. Então, o Pedro, lá vem o Pedro. O Pedro, domingo passado, fez uma proposta. E se foi o Pedro que fez a proposta? Qual era a proposta? Ah, Senhor, é bom, filho. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti. Tudo bem, Joãozinho, a música é linda, mas veja, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas? Até aqui sem problema nenhum. O problema vem agora. A regra judaica diz, quando eu tenho 3 personagens, o principal está onde? No meio. Então vamos fazer 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E o evangelho de Marcos diz, Pedro não sabia o que estava dizendo. Porque o que ele está dizendo é, ô Jesus, o principal é ele, hein? Obedece o que ele está dizendo. Sim? E não o Velho Testamento inteiro, porque o Elias não, é a lei, é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pois é. Agora, o que acontece naquele momento? Deus se manifesta. Como é que Deus se manifesta no Antigo Testamento? Numa nuvem luminosa. Então uma nuvem desce, na hora que a nuvem desce, todo mundo, opa, meu Deus, ele chegou, aquela coisa toda. Só que veja, eles ouvem uma voz, aqui o ouvir é teológico. Este é o meu filho amado, escutai-o. A nuvem agora não precisa mais ficar. E quem fica sozinho? Jesus. O que o texto diz? E eles ficaram olhando em volta. Por que eles estavam olhando em volta? Porque eles ainda estavam procurando o Moisés e o Elias. Por isso que o evangelho diz, Jesus se aproxima, toca neles e diz, coragem, levanta-te. Jesus disse isso para o cego de nascença, Jesus disse isso para o acamado, ou seja, o que é que está sendo dito aqui? Ressuscita, sai dessa mentalidadezinha besta. Sim, não contem isso para ninguém não, porque
Se vocês não estão entendendo e contar para outras pessoas, o que é que vocês vão contar para outras pessoas? Vocês vão bagunçar a vida delas. Então, é nesse sentido, é um texto teológico, plenamente teológico, que alimenta a minha fé, porque me diz, a vida é maior do que a morte, e a vida futura é muito maior do que a vida que eu tenho agora, mas a vida futura depende do meu agora, do meu hoje. Eu disse isso, se quiserem, tem gravado na homilia de domingo, onde eu dizia, aquilo que você planta aqui na terra, você vai colher na outra vida. O céu é o colher das coisas boas, inferno é o colher das coisas ruins, que cada um decida aquilo que vai fazer. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, povo santo, acredito que a gente vai continuar se reunindo aqui. A única diferença grande é que aqueles que estão nos acompanham nesse momento pelo Facebook, e como já terminou a missa, essa é jogado também para o YouTube, e aí as pessoas podem assistir no YouTube de novo. Voltem semana que vem.